Vamos ver se está melhor. Vamos chamar o professor. Ó, o professor chegou, vamos ver se melhora a nossa transmissão do projeto RP Conecta Você. Agora. Ok? Sua voz eu estou ouvindo, professor. Aê! Ok? Tá me ouvindo bem? Agora estou. Tá, então só para completar isso que você me perguntou aí a respeito do papel do CNCP, né? Uhum. É uma entidade realmente muito séria, muito importante, ligada a uma organização internacional com sede na Espanha, né? A OICP, nós somos ligadas a ela, e, consequentemente, através do comitê, a gente acaba criando um relacionamento com pessoas do nível de profissionais até de fora do Brasil, que Uhum. você acaba agregando muita coisa para o seu dia a dia com relação ao cerimonial. Então, nesses 25 anos, essa entidade, que é o Comitê Nacional de Cerimonial Público, esse colegiado todo, tem sido para mim realmente um instrumento de você conseguir melhorar a sua atuação aonde você mais atua, no seu papel, a sua atuação na sua cidade acaba sendo mais importante para você mesmo, justamente por essa congregação desses profissionais de cerimonial que você conhece, que você acaba criando uma amizade quase que eterna. Posso dizer isso para você, viu? Consegue esse lastro, então. A atuação principal dele seria esse network, então, entre vocês. Acontece, como a gente falou, né, de oportunidades, por exemplo, o senhor tem contato lá no Acre, como o senhor comentou, que, né, presta consultoria, e aí há uma indicação das pessoas que estão em determinada cidade, porque assim, eu vejo o cerimonial, professor, muito político, né? Como é que você vê essa oportunidade? Então, assim, eu não imagino pegar um currículo, entregar numa cidade e falar assim, olha, eu sou cerimonialista, eu não trabalhei na sua campanha, mas eu quero ser do cerimonial. Acontece isso? Ou será que a gente precisa realmente trabalhar numa campanha para estar ligado a essa parte política? Eu acho que as duas coisas, tá? Não é diferente, não. Tá? Esse lado político, nossa, é extremamente importante, mas não é tudo hoje em dia, não. A sua capacitação, o seu papel enquanto profissional de cerimonial, e é isso que o comitê procurou buscar, né? Procurou, na verdade, dar essa valorização profissional para cada um, faz com que, de repente, você seja indicado para trabalhar, por exemplo, fora até da sua região, né? Eu conheci pessoas dentro do comitê e acabei criando uma consultoria, por exemplo, no Paraná, uma amizade e, consequentemente, ser muito consultado pelo Brandão. Você conhece o Brandão de Imperatriz, no Maranhão? Não sei se você já teve a Já oportunidade de falar com ele. eu vi assim, participação nas lives da Gilda, da Eliane, da sua live mesmo. Isso. Então, são pessoas que, na verdade, nesse dia a dia, a Miriam é de Curitiba, que está aqui, entrando agora. Então, esses profissionais, na verdade, a gente acaba trocando muita informação e pode até ser, não é comum, não é tão simples assim, até porque você precisa ter essa proximidade quando você faz cerimonial com a autoridade, mas não deixa de ser, hoje em dia, uma oportunidade também de você trabalhar fora, né? Trabalhar em Brasília, trabalhar, sabe, até em Brasília, por que não? Certo? Sim. Trabalhar com cerimonial, né, de município e, consequentemente, você ter aí a oportunidade de estar num outro órgão, porque, na verdade, você vai aprendendo, né? Mesmo trabalhando com o cerimonial de município, eu procurei, nesses anos todos, me aprimorar em outras áreas.
Na área, por Uhum. exemplo, do judiciário, eu tive uma grande mestre, uma grande pessoa que, na verdade, me orientou sobre o cerimonial do judiciário, que é a grande referência a nível de Brasil, que é a doutora Olímpia Gonçalves. Então, essas pessoas, todas, passam para nós, pelas suas experiências dentro do comitê, né? Foi aonde eu conheci essas pessoas, Uhum. esse conhecimento, e acabam indicando você com o teu currículo, com a tua bagagem, quem sabe, até para essas oportunidades espalhadas pelo país, né? Não, é isso que eu não conseguia visualizar. Porque, assim, como eu falei, eu entrei por cerimonial, porque eu trabalhei na campanha, né? Fui, por ser relações públicas, claro, né? Houve o convite do mestre de cerimônia que estava sozinho, falou: Meu, vem me ajudar, tô sozinho, você é RP, você entende? Eu falei: Pô, entendo um pouco, mas vamos estudar. Então, vi negócio de bandeira, fui ler o decreto, fui ler vocês, tipo assim, tanto que eu comprei o livro do professor Paulo. Tipo assim, tive um curso com o Takahashi. Falei, meu, vamos aprender. Fui em São Paulo ter uma palestra contigo. E olha que você está aqui do lado, né? Nós somos na mesma cidade. E eu fui em Tá São vendo Paulo para te só? conhecer, né? Olha só. E aí Ah, uma diferença, assim, para mim, foi fantástica, professor. Até como eu falei, a gente teve esse dos 17 do 18 muito próximo ao governo do estado, né, no cerimonial. Nós conseguimos trabalhar na posse do governador Márcio França. Né? A gente conversou com o pessoal e falou: a gente quer ajudar. Tudo bem, a cidade vai lá na posse, até porque o Márcio é da cidade, de São Vicente, mas eu não quero ver o Márcio num telão, eu quero estar próximo, eu quero trabalhar, eu posso trabalhar. E aí acabou, com eu e o certeza. Marcelo acabou trabalhando até a tarde da noite na posse do governador do estado, né? Então, assim, é uma bagagem que a gente leva aí. Foi um dia 6 de abril, que foi um dia maravilhoso pra gente, de aprendizado. Então, eu acho Ah, que eu sim. confirmo a CNCP por causa disso. Mas essa experiência é uma experiência muito rica, né? Você sair do município que é na verdade a cidade do seu governador, né? E trabalhar na posse dele. Quer dizer, existe um lado até emocional muito forte com relação a isso, né? Que dá para você explorar isso de uma forma muito gostosa quando você faz. E ter essa oportunidade de estar no momento desse tão especial para ele, sem dúvida, enriquece o nosso dia a dia bastante. Não deixa de ter uma importância assim fundamental para o nosso dia a dia, né? Não, com certeza. Eu acho que o aprendizado é assim, como você falou, esse momento agora de live, assim, eu tô acompanhando a maioria das lives do CNCP, né, aí fugiu o nome da menina lá, do Acre, lá do... Ai, caramba. Que é do cerimonial público Ah, lá do Lina, 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 Lina Lina, Graziella. É. a moça de Belo Horizonte lá, a Ana, e aí vocês, né, o Anderson mesmo, a gente acaba, a Gilda e a Eliane. Né, tanto que eu adotei a frase da Eliane para mim, eu falei para ela, falei, posso adotar? Vou citá-la como minha frase preferida. Cerimonial não é frescura, é postura. Acho que falta muito isso para muitas cidades. Eu acho que a gente precisa incorporar essa frase. Eu acho que ela entra no coração, né, professor? Com certeza. A gente precisa, na verdade, tá preparado para isso, né? Você falou de personalidades dentro do cerimonial que são, assim, muito especiais, né? Tanto a Eliane como a Gilda são profissionais que têm uma experiência muito grande e a gente aprende muito com elas, né? Aprende pelo conhecimento e por serem pessoas estudiosas dentro do cerimonial brasileiro e até internacional. E a gente acaba aprendendo muito, muito. A Gilda está com um curso muito bom online agora, inclusive começa dia 30. Dia 30 tem uma nova turma da Gilda com relação a curso online, que é de uma maneira assim muito boa. Se quem tiver conosco aqui puder, de repente, entrar no site do Ibradep e se inscrever para esse curso dela, é um momento muito bom. Né? E a gente E o bom que recomenda os porque... valores, né, professor? Igual eu estou participando de um evento do Rio Grande do Sul, RPCon, que esse evento, inclusive, era pago, um valor, né? Teria que ir para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, além do custo de translado, de hospedagem, teria o curso ele está online, gratuito para todo mundo. Então, assim, o custo, pelo que eu vi lá da professora Gilda,
era 1.000 e poucos reais, agora está 200, 300 reais, né, professor? Verdade. Então, olha, e a grande referência que nós temos a nível de Brasil, que infelizmente nos deixou, que foi o mestre de todos, né? O mestre dos mestres, que foi o professor Nelson Spears. Se eu não me engano, a inscrição do professor no Conherp é 01, só para você ter uma ideia. Tá? Sério? Eu acho que é. Se não é bem próximo disso. Posso Tá? perguntar para a Maria Luísa. Pergunta porque o professor Nelson Spears, que na verdade tem, nós chamamos até hoje, né, a Bíblia do Cerimonial, que é a grande referência para a gente, sabe, sobre o cerimonial público, que ensinou muita coisa para mim, ensinou para a Gilda, ensinou para a Eliane, e mesmo as suas obras que existem até hoje, nos servem de experiências para que você possa exercer seu papel da melhor forma possível, né? Não, com certeza. Cauane, um beijão pro pessoal de Guarujá. Cauane, a Cíntia. Entrou aqui a coordenadora do curso da Uniso de Sorocaba, Mércia Segala, que também é do Conherp, segunda região aí. A Mércia, que é coordenadora do curso de RP da Uniso, em Sorocaba. Uniso, é a minha cidade. Sorocaba é minha cidade. Ó. Então é sua conterrânea. Professor, não está no nosso roteiro, mas eu acho que bom, o senhor até entrou nessa parte do professor Nelson Spears. O nosso decreto, que é aquela Bíblia de 1972, a gente não consegue atualizá-lo? O comitê, a gente não consegue uma força política com senador, deputado? Eu cheguei a ver algumas coisas. Porque, assim, no próprio início do decreto, fala-se dos territórios nacionais. Nós não temos mais territórios. Nós temos só o Distrito Federal. E lá no decreto, o começo do decreto, fala os estados e os territórios e o Distrito Federal. A gente não consegue atualizar isso? É tão difícil. Veja bem, um dos anseios e uma das grandes metas do Comitê Nacional de Cerimonial Público é essa atualização do decreto. Nós tínhamos, até então, o embaixador Mosca, tá? Que quando o chefe de cerimonial da Presidência da República nos recebeu, participou inclusive de um encontro de cerimonialistas em Brasília e trouxe naquela oportunidade, isso há uns 4 ou 5 anos atrás, ele trouxe, na verdade, uma proposta de uma atualização do decreto. Infelizmente, nós sabemos o que é a política no nosso país, e nós estamos trabalhando realmente para essa atualização. O decreto, apesar da sua idade, apesar de ser de ter aí 40 e poucos anos, é um documento muito completo para que nós façamos no Brasil as cerimônias públicas. Lógico que eu vou adaptar, né, dentro de um contexto atual o decreto, mas ele tem os seus artigos, na verdade, até para aqueles momentos que falta naquela precedência da autoridades. Qual é a estratégia que eu uso quando faltar precedência? Existem artigos lá, o artigo 16, que nos dá essa condição realmente de você trabalhar essa possibilidade de você colocar uma personalidade ou até mesmo uma pessoa que tenha no seu município uma grande influência política, seja uma professora, por exemplo, que deu aula para todo mundo, mas não exerce cargo público nenhum hoje, ela deve fazer parte dos nossos eventos, com certeza. Então, apesar da idade que precisamos, e é um dos anseios do comitê, essa atualização do decreto, tanto quanto, né, é uma outra meta do comitê, a confirmação realmente da profissão de cerimonialista. Então, um projeto que já corre há anos dentro do Congresso Nacional, para que a gente venha realmente profissionalizar essa atividade que é a de cerimonialista. Né? Então, quanto ao decreto realmente, precisa atualizar, mas até que isso ocorra, dá para você trabalhar com ele e fazer muita coisa. Eu enxergo o decreto, na verdade, como um documento muito completo, sabe? Ele trabalha
E a gente não pode esquecer de uma coisa, né? Nós trabalhamos o tempo todo e administramos em muitos momentos com vaidades. E o decreto, na verdade, ele foge disso daí e se concentra realmente numa precedência daquela época, né? Daquela época com relação a prefeitos, com relação a militares, com relação a autoridades civis, certo? Que nós, hoje em dia, nós aplicamos ele. O que não está no decreto, existem saídas para isso. Né? Não vou dizer para você que... O vereador, ele é menos do que um diretor de uma escola secundária, por exemplo, pelo decreto. Com certeza. Né? Certo? Só que nós temos um contexto, hoje em dia, completamente diferente com relação a um vereador dentro do seu município. Né? Com relação, por exemplo, aonde está no nosso decreto a um presidente de sociedade de bairro, que para nós, você sabe que ele é importante por uma questão política e coisa parecida. Se eu não citar, me brigam comigo. Se o cara não for citado no evento, eu digo, olha, eu sou o líder comunitário lá, eu consegui X votos para o prefeito e para o vereador e não fui citado. Tá. E não é só citar, muitas vezes ele tem que fazer parte do palco e tem que falar. Entendeu? Então essas coisas são assim, o decreto está aí para ser usado, até que realmente venha essa atualização, nós temos que batalhar realmente para aplicá-lo. Então, cabe a nós, cerimonialistas, não achar, por exemplo, que é um dinossauro que está na nossa frente. Não é. É a lei que está em vigor. É o decreto que está em vigor. Né? Só fez eu quebrar muita cabeça, professor, nas bandeiras da cidade. Que assim, não sei se o senhor sabe, a gente tem a Praça das Bandeiras em São Vicente. Inclusive, eu fiz o texto, o senhor foi uma das pessoas que contribuiu na minha briga para citar as 4 últimas bandeiras do nosso estado, no nosso país. Né? Como é que está Tocantins, Roraima, Rondônia, Amapá, Distrito? Isso aí, dentro do decreto, eu acho que isso gera muita confusão. Né? Se você pegar numa cidade tal, você vê que a bandeira, o cara fala, peraí, o decreto é Amapá e Roraima. Não, pelo decreto, segundo lá o decreto de 88, Roraima e Amapá. O Amapá é o último, depois do Distrito Federal, claro. Mas há essa briga aí no Tocantins, não, Tocantins é depois, Tocantins foi o último estado. Não foi o último estado. Né? Então, eu acho que falta um pouco disso. Só isso que me deixou muito confuso. Eu leio e reli. E assim, eu lembro que eu comentei com o senhor, as bandeiras da cidade, elas eram por distância. As bandeiras, o pessoal colocou por distância, falou, não, aqui é mais longe, mais perto, vamos fazer desse jeito. E aí quando eu fui pro cerimonial, eu falei, pô, pé. E aí num dos eventos, o pessoal falou assim, mas tá errado isso aqui, não tá? Eu falei, tá. Segundo o decreto, né, 70.274, a ordem de fundação dos estados deve preceder as bandeiras. E aí foi uma briga durante quase 2 anos para hoje. Justamente. Hoje as bandeiras estão totalmente certinhas. Então, quando essa praça foi inaugurada, e ela, na verdade, não sei se ainda é hoje, mas naquela oportunidade, quem gerenciava, que tomava conta dessa praça, é o Clube 21 Irmãos e Amigos. Continua sendo? Então, quando essa praça foi inaugurada no governo do Márcio França, inclusive, nós colaboramos com a precedência daquelas bandeiras. Né? Então, eu fui até lá, marquei bandeira por bandeira, a partir da bandeira do Brasil, qual seria a precedência dessas bandeiras todas, entendeu? Então, de lá para cá, eu não sei como que ficou. Depois você conversou comigo e a gente procurou, na verdade, colocar numa ordem realmente de precedência esses estados todos, para que não houvesse essa confusão toda sobre o Amapá, sobre Roraima, sobre o Distrito Federal e coisa parecida, né? Ah, não, pra você ter ideia. A bandeira, seria a bandeira da Bahia, que é a primeira, era a bandeira do Espírito Santo. Porque eles alegam, né, eu até comentei com o senhor, atrás daquelas placas na cidade, ela tinha areia de cada estado. E aí não podia se mexer. E aí eu tive que rebolar aqui. Eu só não liguei pro governador, mas ela chegou nele também. Que assim falaram, olha, só pode mexer nas bandeiras de São Vicente com a ordem, né, do governador, que era o prefeito, que ele trouxe as areias e tudo mais, as terras de cada cidade, de cada estado, e aí foi conversado, e aí a gente conseguiu atualizar lá, de acordo com a precedência, tanto que o senhor me orientou, conversei com a Eliane, fucei o decreto, bem fuçado, para tentar colocar de acordo
com a precedência nacional das bandeiras e dos estados brasileiros, professor? Então, por essa pesquisa que você fez, por essa sua preocupação de ir atrás de pessoas que tinham o conhecimento a respeito disso, é que você ganhou respeito e colocou e conseguiu, na verdade, colocar isso daí numa devida precedência. Porque se você não pesquisa, se você não vai atrás realmente disso daí, que autoridade você teria para falar sobre que essa bandeira está errada ou aquela não? Certo? Então, com esse preparo seu, com essa pesquisa que você fez e consultando pessoas realmente que tinham capacidade para te responder, é que você chegou a essa conclusão. Parabéns por isso, viu? Que não é um trabalho simples, não. É um trabalho realmente de pesquisa, né? Não, com certeza. Professor, como podemos ser mais valorizados dentro do cerimonial público? Eu vejo, assim, ao mesmo tempo, eles dão uma importância, né? Na cidade eu sei da minha importância dentro do município, porém, não há que eu falo, nossa, o cerimonial tem que estar em tudo que eu vou fazer. E pelo menos aqui na cidade não é assim, e eu vejo algumas cidades também que não são. Diferente, por exemplo, de Santos, onde o Paulo Alexandre está, a Camila está. Né? Eu não sei se Praia Grande, onde o Mourão estava, vocês estavam. Aqui não, o prefeito ele gosta de ter mais essa liberdade. Então, ele vai em alguns eventos, que são pequenos eventos, que alguém convidou, principalmente eventos fora da prefeitura, ele gosta de ir sozinho, de sempre com a esposa, mas ele gosta de estar sempre meio livre nessa parte protocolar. Olha, eu acho que a gente pode, na verdade, ter um conceito assim, ó. Para você se valorizar e para você se sentir valorizado dentro do seu município, procure continuar, você em especial, como os demais profissionais que são novos na área, procure a cada dia pesquisar mais, ler mais e se aprofundar realmente nas questões do cerimonial como um todo. Tá? Não só dentro do seu município, mas o que acontece lá fora. Como que, de repente, a Camila, quando recebeu o príncipe aqui, até então príncipe do Japão, qual foi a atitude que a Camila teve a hora que ele desceu do barco em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa? Ok? Como que foi, de repente, para você aí fazer a comemoração do 9 de julho que eu participei? Achei linda aquela comemoração que você fez. Certo? Isso, na verdade, vai servir para você de uma base do cerimonial e você cria, na verdade, uma valorização para você, olhando como que fazem e trazendo para você essa experiência. Eu procurei, nesses anos todos, justamente isso. Né? Então, quando eu comecei lá atrás, há 20 anos atrás, em Praia Grande, por exemplo, fazendo os eventos de Praia Grande, aos poucos eu fui ganhando essa confiança a ponto de não discutir mais com o prefeito como que seria o roteiro. Eu faço o roteiro porque eu sei o que ele gosta ou não gosta. Quem que ele gosta do lado dele e quem ele não gosta que esteja do lado dele. Certo? Como que essa questão política quando eu faço evento? Eu trabalhei com o prefeito, por exemplo, em Araucária. Araucária fica na região metropolitana de Curitiba. Tá? Eu morei em Curitiba. Conhece Araucária? Né? É uma cidade grande. Né? No contexto do Paraná, é uma cidade grande. Sim. Eu trabalhei com o prefeito lá, que ele gostava exclusivamente, tá, do presidente da Câmara, mas nenhum vereador perto dele quando ele fazia evento. Percebe? O próximo prefeito que entrou queria todos os vereadores do lado dele. Então, como eu falei, o que vai ter os vereadores perto dele? Certo? O que vai dizer isso para você? Justamente essa questão política, como que você vai administrar. E estando todos os vereadores, como que eu vou chamá-los? Qual que vai ser a ordem? Conhecendo essa personalidade, eu vou aplicar, na verdade, conhecendo essa personalidade da pessoa que eu trabalho, eu vou aplicar o cerimonial. E aplicar o cerimonial, principalmente para uma pessoa dessa, é você estar capacitado, é você, na verdade, estar preparado e ter perante essa autoridade, você vai ter autoridade perante a sua autoridade de discutir com ela. Não, esse pode ficar do seu lado, aquele não pode. Mas por que ele não pode? Isso. Né?
Eu tive uma experiência no Rio de Janeiro, por exemplo, dentro do Tribunal de Justiça, que eu fui assistir essa cerimônia, que um dos presidentes, só para você ter uma ideia, um dos presidentes que assumiu o tribunal como presidente do Tribunal de Justiça, ele queria, olha só, que o prefeito da cidade dele, que é uma cidade super pequena dentro do contexto do Rio de Janeiro, estivesse sentado do lado dele. E o prefeito da capital, ele não queria, percebe? E naquela oportunidade, olha só a confusão política até. Então, naquele momento, né, doutor Olímpia teve que ter autoridade perante ao presidente do tribunal de mostrar para ele que isso não poderia, certo? Que pelas regras do cerimonial tinha que ser de uma outra forma. Ele seria citado, iam agradecer a presença desse prefeito da cidade dele, mas naquele momento, ali não estava o senhor fulano de tal, ali estava o presidente, justamente, o presidente do Tribunal de Justiça, uma entidade, certo? Ele estava, então, enquanto desembargador do Estado, ele estava agora como presidente do tribunal. E essas regras colocadas, essas regras são regimentais, são milenares, né? Não foi criada pela doutora Olímpia naquela oportunidade, ou pelo Christian em São Vicente. Né? Você recebeu membros do consulado do Japão, é isso? Não, a gente consulado de Portugal, recebemos a prefeita e o presidente da Câmara de Nara, da cidade de Nara, no Japão. Que é uma cidade irmã de São Vicente, é isso? Foi. Certo? Qual seria o critério de precedência para você com relação à recepção que foi feita na sala de reunião do prefeito? Tudo bem? Então, isso, na verdade, significa o quê? Pela cultura oriental, obedecendo os critérios com relação a isso, você tem que ter autoridade perante a sua autoridade e discutir com ele e falar, olha, tem que ser dessa forma, não tem que ser diferente disso. O cerimonial tem que se impor. Né? Enquanto cerimonialista, você tem que se impor, porque se você não se impor, você vai criar para a sua autoridade um problema depois. E vai sobrar para você mais ainda, né? Não, então, quanto a isso, o Pedro ele ouve muito, o professor. Tipo assim, ele tem que assim, quando tem autoridade maior do que ele fala assim, olha, o que a autoridade fizer, ele segue muito o nosso roteiro, ele tem essa confiança na gente. Respeita, né? Ele respeita, né? Ele fala, olha, de acordo com o que vocês chamarem, tô aqui. É para me falar que horas, o que eu tenho que fazer, ou, né, ou você vai entregar alguma coisa para alguém, como foi o caso de Narra, que ele entregou um presente para a prefeita, né, e houve a fala dela, depois da fala dele, a gente cedeu a precedência para ela em algum momento na Câmara, então houve todo esse trabalho, sim. Outra coisa que eu ia até colocar para o senhor, assim que eu fui para o cerimonial, em julho, agosto de 2017, eu não, como eu falei, eu não tinha nenhum conhecimento, eu tinha conhecimento como RP de cerimonial, mas eu não tinha conhecimento técnico para ver. O que eu fiz? Liguei para a Praia Grande, conversei com a Luciana e com o Fernando, falei, eu posso visitar vocês, para vocês darem uma aula para a gente, para mim e para o Marcelo? Liguei para a Camila da mesma forma. Camila, você pode nos receber aí, mostrar como é que funciona o cerimonial de Santos? Mesma coisa Itaém. Fiz no Guarujá, então a gente conseguiu fazer, eu procurei conhecer um pouquinho da nossa cidade, porque eu senti o seguinte, professor, eu perguntei para o Marcelo, até depois perguntei para as outras pessoas, você conhece o cerimonial, por exemplo, de Peruíbe? Não conheço. Falei, pô, mas como assim, né? Nós somos cidades, né, próximas, seria legal conhecer o cara de Peruíbe. Pô, de repente o cara pode ter um evento lá que pode ser legal para o prefeito da sua cidade ir, ou vice-versa, né? Como a gente tem o maior evento, que é a encenação, de convidar todos os prefeitos da Baixada Santista, né? Com certeza, com certeza. Relações públicas é outra coisa. Estou aprendendo ainda, Luciana. Olha, a Luciana perguntou aqui, não sei se dá tempo ainda, mas se puderem comentar algo sobre os cuidados que devemos tomar no período eleitoral. Esse ano em especial, está muito... Quanto tempo nós temos ainda, Christian? Então, como a gente reiniciou, a gente tem uns 20 minutos ainda. Tá, então vou responder a Luciana aqui, olha. Claro. Nós temos aí... esse ano especial está muito confuso o calendário eleitoral, né?
Mas, pelas datas que foram passadas, dia 15 e dia 29 de novembro, que seria primeiro e segundo turno, quando começar realmente, eu não tive a oportunidade de entrar no calendário eleitoral, mas tem um período... 11 de agosto, professor. 11 de agosto? 11 de agosto já não pode, o prefeito já não pode inaugurar mais nada. Então, antes disso, já começa, na verdade, pelo cartório eleitoral, pelo juiz eleitoral da sua cidade, já começa um trabalho por eles. Isso daí é experiência de anos trabalhando nessa área, tá? Já começa um trabalho por eles de observação das atitudes daquele que está no cargo público hoje, se ele está usando esse momento como palanque político, como marketing político. Então, é bom tomar muito cuidado, observar realmente o calendário eleitoral daquilo que pode ou não pode com relação a esse período todo. Então, nós temos um período que ele não pode mais participar de inaugurações, ele não pode mais nem estar presente, né? Não é só fazer inauguração. Exato. Ele não pode nem estar presente. Tá? A única exceção, por exemplo, nesse período aí, são os eventos internos de uma Câmara Municipal, que lá dentro da Câmara ele continua sendo vereador. Certo? Então, se nesse período ele quiser fazer uma entrega de título na Câmara Municipal, ele está lá como vereador, ele não está lá como candidato. Sim. Tá? Até pelo regimento interno da Câmara, ele pode continuar fazendo, não tem problema. O prefeito ele pode continuar no cargo dele, mas ele não pode participar mais de inaugurações, não pode participar mais de eventos públicos. Sim, ele não pode aparecer usando máquina, né? Pelo que eu entendo. Por que eu estou falando? Justamente, por que eu estou falando de observação do juiz eleitoral? Por exemplo, quem convida para os eventos? Quem convida é quem faz. Certo? Então, na sua cidade, quem convida para os eventos executivos não é secretário de educação que convida, tem que ser o prefeito que convida para alguma coisa. Certo? Quem convida na Câmara é o presidente e os demais vereadores, porque a Câmara não é só do presidente. Tudo bem? Certo? Então, existe uma questão jurídica até para analisar o que foi praticado nos 3 anos anteriores à campanha eleitoral. Ele sempre praticou isso ou deixou para o último momento para começar a praticar o nome dele nos convites, por exemplo? Sim. Então, isso é observado pelo juiz eleitoral para não dar essa conotação de marketing político, de campanha política para aquele. Se ele fazia isso nos anos anteriores, ele continua fazendo, porque isso não vai dar essa conotação. Agora, se deixou para aquele minuto, para fazer a inauguração, para mostrar a cara, isso pode realmente ser impugnado a campanha e é muito prejudicial. É muito prejudicial para o trabalho da gente também. Acaba indo por água abaixo todo um trabalho que você fez lá atrás, né? Então, a Lu está falando aqui, professor, quando não é candidato. Eu acho que assim, mas eu acho que ele não pode apresentar o candidato dele, né? Eu acho que ele também não pode participar. Sim, olha, vamos pegar o exemplo da Luciana. Vou pegar o exemplo da Luciana aqui em Praia Grande. Ele não é candidato, certo? Ele está terminando o mandato dele, né? Ele não é candidato. Ele pode continuar fazendo inauguração como sempre fez em Praia Grande. Os candidatos dele não podem participar. Os vereadores que são candidatos não vão poder participar dessas, ok? Mas ele, por não ser candidato, ele vai continuar fazendo os eventos normalmente. Não tem nada que o impeça disso daí. Agora, de repente, forçar uma situação de colocar ao lado dele, nesse momento aqui, o seu candidato, isso pode até ser impugnado essa campanha depois. Né? Porque está usando cuidado com isso. Toda a máquina. Professor, para a gente encaminhar para o final, quando a gente recomeçou, o futuro parece nebuloso. Como professor e cerimonialista, quais são suas dicas aos profissionais, sejam eles os novinhos como eu e a Lu, ou os mais velhos, os mais experientes como o senhor? Olha, eu não vejo como nebuloso, não. Eu acho que a gente está atravessando um momento e nós aprendemos com vocês, tá? Pelas ferramentas que nós temos em mãos hoje em dia, a gente aprende muito com vocês, certo? De como usar essas ferramentas, tá? Porque essas ferramentas sempre existiram e vocês, de repente, têm mais a facilidade do uso do que nós
certo? Mas nós estamos aprendendo com vocês, tanto quanto vocês estão aprendendo com a gente. Então, nebuloso, não vejo como nebuloso, eu vejo, na verdade, como um momento novo do cerimonialista a nível de Brasil, de você aprender, até por uma questão cultural que nós temos aqui, né? Como a gente falou anteriormente, eu acho muito difícil um político no Brasil não querer fazer eventos presenciais. Isso faz parte do dia a dia. Nós sabemos que a cultura de norte a sul desse país... Oi, diga. Não, não. Eu ia falar o seguinte, mesmo o evento lá da DDM, lá de Praia Grande, quem não estava presente foi o governador e o prefeito, mas todos os delegados estavam presentes ao evento. Ele Justamente. foi do Alf, né, online. Ele teve a parte presencial e a parte online. Há possível sim, isso ser feito, né? Então eu não acredito. Não foi um evento totalmente virtual. Não teve uma. Não, nem poder. Circulando dentro da delegacia sem ninguém. Teve as duas. Eu vi agora, por exemplo, entrega das cartas e credenciais ao rei da Espanha. Okay? Nesse momento de pandemia. Como que foi isso daí? Foi obedecendo às regras sanitárias da Espanha, com todo o problema da Espanha que não foi diferente do nosso, tá? Com relação ao Covid, houve a entrega das credenciais, das cartas e credenciais pelos embaixadores ao rei da Espanha. Obedecendo essas regras sanitárias, aconteceu praticamente da mesma forma, com o distanciamento do rei, com a máscara, com o cumprimento do embaixador ao rei, com a audiência do rei a esse embaixador, aconteceu do mesmo jeito como se fosse em outro momento. Tá? Então, o tempo nebuloso, eu acho que está servindo para a gente como uma infinita troca de experiências e uma infinita oportunidade de você se reciclar, tá? De você se reinventar com relação à realização dos eventos em São Vicente, em Palmas, Imperatriz, certo? Em Rio Branco, no Acre, certo? Como eu vou agir a partir de agora, porque isso que eu ia falar para você. Pela nossa cultura, não pela cultura oriental, mas pela nossa cultura, isso está sendo praticado agora. No Japão, eles já usam máscara há muito tempo. Eles tiram o sapato há muito tempo, eles não se cumprimentam como a gente se cumprimenta aqui, de dar beijinho, de se abraçar e se agarrar. Lá eles têm um outro contexto a respeito disso. Nós estamos aprendendo agora a agir dessa forma por uma questão de saúde, por uma questão de vida. Né? Então, qual vai ser o distanciamento dentro de um anfiteatro para mim realizar no dia 1º de janeiro, com 38 graus de temperatura, a posse do seu prefeito na Câmara Municipal? Certo? Que não vai poder deixar de acontecer. Até porque isso é regimental. Isso está na sua lei orgânica e vai ser virtual. Como que vai ser virtual se ele tem que assinar o livro de posse dele? Ok? Então, obedecendo os critérios de saúde, nós vamos continuar fazendo os eventos. Os eventos estão aí para ser feitos. Vai ser um número menor de pessoas. Um número menor de pessoas, né? Que infelizmente o cerimonial vai ter que barrar, né? Que essa fama é a nossa, né? Certo? Porque, você veja bem, nós trabalhamos com o quê? Com a expectativa daquela pessoa que vai numa cerimônia dessa. É o momento mais importante, a família quer ver ele. Né? Muitas vezes, o filho quer estar do lado do pai nesse momento, sabe? Então, vamos trabalhar com essas coisas novas, vamos aprender com isso. Eu fiz cerimônia, por exemplo, que na noite anterior tinha acontecido numa cidade do interior de Santa Catarina, no dia 31 tinha acontecido um baile, tá? E a posse do prefeito foi nesse salão desse baile. Você não imagina como que estava esse salão no dia seguinte para a posse do prefeito. Todas as bexigas do baile da passagem do ano estavam lá em cima, colocada, CDs que dão um efeito de luz e coisa parecida, estavam todos colocados. E durante a cerimônia, com aquele calor que estava dentro, era bexiga estourando, e o mestre de cerimônia falando, criança correndo no meio do salão. Será que hoje em dia a gente vai poder ter isso daí? É uma coisa para a gente pensar, é lógico que a gente não vai poder ter isso. Nós vamos ter e chegar a um momento novo,
momento que a gente aprende com vocês. Pode ter certeza disso, viu, Cristian? O evento que você fez em São Vicente, que eu participei, inclusive naquela oportunidade, não sei se você lembra, a almofada que estava na mão da soldado, eu perguntei para ela qual era o nome daquela almofada, sabe? Ela não sabia. Eu falei, pô, é uma coisa tão simples para a gente, não custa nada orientá-la a respeito disso. Eu tenho até hoje o contato dessa soldada, e às vezes eu troco informação com ela, porque me interessa isso daí. Então, foi um evento muito bonito que você fez. Apesar dos seus 4 anos dentro de São Vicente, ali, na verdade, é uma oportunidade de você observar como que ele está fazendo lá. E como que, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer isso daí. Né? Uhum. Ali está a história realmente da primeira cidade do Brasil, aonde aquela praça tem a ver com a história do 9 de julho. E foi Sim. importante, não é verdade? Então, você tinha, inclusive, soldados constitucionalistas que participaram daquela cerimônia, não é isso? Tinha. Certo? Então, como que é para você fazer isso daí com a presença deles, o desfile de tropas que aconteceu ali? Por que o palanque ficou naquela posição? Certo? Por que foi colocado ali o palanque e coisa parecida? Nós estamos, pode ter certeza disso, aprendendo muito com vocês. Certo? Porque é uma experiência nova, esse momento é um momento novo, aonde as coisas estão acontecendo. Então, a dica que eu tenho para passar para você, que eu procurei nesses anos todos passar para a Luciana, passar para o Brandão, tive a oportunidade de dar um curso em patrocínio no interior de Minas, é o seguinte, aprenda principalmente com seus erros, seja humilde para você aprender, né? Porque esses erros, essa humildade sua, vai te engrandecer muito como pessoa. E levando pelo lado do cerimonial, muito mais ainda. Né? Porque essa troca de ações que você tem dentro do cerimonial, que nada mais como dizia o nosso grande mestre, Nelson Spear, o cerimonial é a arte do convívio. O conviver com pessoas faz com que algumas regras sejam seguidas. Certo? Então, aprendendo isso, desde a base, desde das situações das cavernas, passando pelos índios, chegando nos dias atuais, como que é a encenação? Lá tá, qual era a precedência daqueles índios que participaram da encenação? Certo? Tem um contexto para eles e você tem que respeitar isso daí. Eles não convivem mais dentro da sociedade, certo? Sim. Mas naquele momento existia uma precedência dos portugueses que estavam chegando com os índios que aqui estavam. E isso foi respeitado. Uhum. Né? Em termos, mas foi, né? A encenação, ela tem... É complicado lá o Bacharel de Cananéia, com o Tibiriçá, né, com o João Ramalho, então isso é confuso, rapaz. Tanto que, professor, eu participei do concurso que teve recente agora, né? E uma curiosidade, não sei se o senhor sabe, não existe documento do dia da fundação da Vila de São Vicente. Não tem nada assinado. Que a vila foi fundada realmente, aquela linda que a gente faz lá, com o Martim Afonso crava a espada na areia, não tem documento nenhum que ele fez o negócio ali no dia 22 de janeiro de 1532. Na verdade, isso é uma ficção, né? Sim. Então, é uma ficção, né? Para marcar, inclusive, essa data, nós entregamos o Márcio França, enquanto prefeito de São Vicente, no primeiro mandato dele, para as comemorações dos 500 anos do descobrimento, a gente entregou para ele um projeto que era a construção do marco dos 500 anos, a obra de Oscar Niemeyer, que na verdade não era para ser onde está. A obra de Oscar Niemeyer que nós trouxemos para São Vicente era para ser ali embaixo, quando você chega na Ilha Pochá, aquela pedra que tem do lado direito, antes de passar pelo clube, tem umas pedras ali do lado direito, subindo para a ilha. Uhum. Certo? Ali era para ser o marco dos 500 anos, entendeu? Não para ser lá em cima onde foi colocado. Depois acabaram levando para lá, mas a gente trouxe naquela oportunidade esse projeto para São Vicente. Boa, boa. Professor, para a gente encerrar, o pessoal sempre começa apresentando o convidado, eu apresento um pouquinho na live mesmo, né, antes do convidado entrar, mas eu gosto que ele fale, que ele encerre. Djair de Souza por Djair. Olha, eu queria mais uma vez te agradecer muito a oportunidade, foi um momento
é muito especial falar sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente se dedicou esses anos todos. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo aniversário, 4.4 não é para qualquer um, né? E a gente procurou, na verdade, se aprimorar o máximo possível. Procurei conhecer pessoas que lidam com o cerimonial no Brasil e até fora do Brasil, para que eu adquirisse uma experiência sobre a minha atuação, sobre aquilo que eu queria fazer. Encaro isso como uma profissão, realmente, encaro isso como uma proposta de vida, e você leva isso para o lado pessoal também, porque você acaba, não dá para separar as duas coisas. Eu tinha, enquanto cerimonialista de Praia Grande, ou até mesmo de Ubatuba, eu era conhecido como de Jair da Prefeitura. Tá? Esse era o meu sobrenome, né? Tanto quanto você aí. Então, veja bem, você carrega contigo uma responsabilidade daquilo que você faz, das atitudes que você tem. E isso passa a ser uma coisa muito importante para a gente, enquanto profissionais da área de cerimonial. Por gostar da coisa, não simplesmente porque você é bonitinho, porque você é amigo do prefeito, você foi trabalhar. Mas por se aperfeiçoar, por criar realmente uma capacitação, você ganhou deles um respeito, como você ganhou hoje aí do Pedro, esse respeito ao fazer os eventos com ele. Minha vida foi voltada para isso, você pode ter certeza. Eu insisti muitas vezes em te conhecer lá atrás e de repente estar perto e passar experiências, porque no falar com você eu estou aprendendo alguma coisa, pode ter certeza disso. Eu conduzi minha vida profissional por aí, viu, Christian? Então foi esse momento aqui muito especial da gente trocar experiências e colher de vocês também. Mesmo com 4 anos, você tem uma bagagem muito grande na área de cerimonial. Parabéns, viu? Obrigado, professor. Parabéns, e o senhor é uma referência, né? Parabéns para a Luciana, que participou com a gente, parabéns com a Brígida, com a Miriam de Curitiba. Obrigado a vocês pelo interesse de estarem aí, a doutora Olímpia, participando conosco aí desse momento muito especial. Nós temos muito a aprender ainda, né? Apesar de tudo, ao lidar com pessoas, você só aprende lidando com elas. Então, não é porque eu tenho anos de experiências que eu possa de repente, saber mais do que você com 4 anos. Muito pelo contrário, estamos aí para aprender, né? O pessoal fala que você aprende muito ensinando, que eu acho que é o seu caso como professor, como mestre, como cerimonialista. Como eu falei, o senhor para mim é uma referência, eu fui te procurar, eu quero aprender com todos, apesar da minha idade. Eu falei assim, não, peraí, é uma coisa nova, eu tenho um pouco de conhecimento, mas eu preciso aprender com as pessoas. Não adianta, como o senhor falou, não adianta você chegar para falar para o prefeito ou para quem quer que seja alguma coisa. Então, assim, você precisa ter um conhecimento para lidar com as pessoas, né? Eu acho que a experiência que a gente vai adquirindo assistindo vocês, ouvindo cada dia mais esses profissionais, como o seu caso, que é uma referência aqui para a gente na Baixada Santista. Vejo pela Luciana, né, que, assim, você é uma fã sua de carteirinha, né, até porque ela teve a honra de trabalhar com o senhor. Não tive essa honra ainda. Olha que, de repente, pode virar alguma coisa, hein? Vamos que vamos. Mas vou te conhecer e ter você como no meu hall de amigos, professor. Muito obrigado pelas suas palavras, né, pela gentileza de você falar dessa forma. A gente não procura ser uma referência, a gente é o que é. Eu procurei, na verdade, conduzir a minha vida profissional por aí, e a gente acaba criando essa simpatia pelas pessoas e as pessoas contigo, justamente pelo aquilo que você faz, né? Nunca tive nenhuma pretensão, de repente, de ser papagaio de pirata, nunca gostei disso. Eu gostava realmente de trabalhar e que os eventos aparecessem da melhor forma possível. Obrigado uma vez, Cristian. Como eu falei, eu busco sair da foto. Eu acho que a autoridade é que tem que aparecer, é o prefeito. A minha marca é botar um banner atrás dele, que a cidade apareça e que ele esteja bem na foto. Eu acho que é bem por aí, né, professor? Eu tenho orgulho realmente de ter trabalhado esses anos todos, e mais uma vez citando o professor Nelson Spears. Nós, na Baixada Santista,
nós fomos uma das únicas cidades no Brasil a oferecer para ele um título de cidadão, né? Então eu consegui, junto com a Camila, junto com a Leia, naquela oportunidade, de oferecer ao professor Nelson um título de cidadão santista, né? Na época, foi o professor Fabião que deu esse título na Câmara Municipal de Santos, que era um lugar muito bonito, Sala Princesa Isabel, e o professor veio a Santos para receber essa homenagem lá. Então, o nosso orgulho de trabalhar nessa área é poder propiciar a essas pessoas realmente um reconhecimento pelo que fizeram por nós, né, dando essas dicas no dia a dia, né? Com certeza, professor. Muito obrigado. Esperamos trocar mais figurinhas no online e também no real. Né? Ser relações públicas é estar conectado no mundo virtual, mas sem perder de vista o mundo real. Fica marcado um outro café, hein? Com certeza, professor. Obrigado. Um abraço. Um abraço a todos também. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Essa foi a live RP Conecta Você. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Esse projeto é para falar sobre a área de relações públicas, mas hoje que a gente defende muito a área de cerimonial e protocolo. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e até a próxima terça-feira em mais uma live do projeto RP Conecta Você. Tchau, gente!